Boa noite a todos. Hoje nós tivemos muitos incidentes aí com muitas pessoas, então no final acabou muita gente desmarcando. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, é o que a gente faz toda terça-feira. O nosso objetivo é contribuir para a vida das pessoas por meio de um conhecimento que tem o potencial de gerar prosperidade. A quem nunca veio, a teoria da prosperidade é uma teoria centenária, existe já há quase 500 anos, embora ela não tivesse no seu começo um cabedal de teses mais marcantes, até por volta do final do século XVIII, quando surgiram os primeiros grandes raios de teses dessa teoria. Normalmente são teorias aplicadas pelos vencedores e eles não gostam muito de se expor. Então, eles não gostam muito de falar desse negócio. Mas, recentemente, ela foi condensada numa teoria que também não é muito politicamente correta e dificilmente você vai achar algo em português relativo a isso. É conhecido como teoria da força. A teoria da força basicamente prega o seguinte: mais importante do que ser bom é ser forte. Porque o forte com o tempo fica bom, mas o bom raramente fica forte. E os fortes é que vencem. E ela tem 52 pressupostos. Aos poucos nós vamos começar a mostrar para vocês esses pressupostos. E hoje nós vamos fazer um apanhado histórico. Foi o que nós nos propusemos aqui, fazer um apanhado histórico de maneira que você possa entrar e caminhar na história e ver que tudo que sustenta isso no nosso mundo, como nós o conhecemos, são basicamente três coisas. E essas três coisas são o norte, ou digamos assim, o ponto norteador dessas questões da prosperidade. Tem a ver com por que o mundo ocidental é o mundo mais próspero e não outro. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então sejam todos muito bem-vindos, e a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês é que vocês parassem um pouquinho para pensar numa coisa bem simples. Pense na dor que mais doeu em você. Comece a raciocinar. Eu não sei como foi em você, mas eu já tive uma dor de dente. E a dor de dente não doía tanto quanto ir ao dentista e vir aquela maquininha com aquela broca, junto com a dor de dente. Eu me lembro assim de sentir a dor de novo sem estar com o problema. Agora tem gente que sente essa dor que não é a dor de dente. Há mulheres que sentem a dor do parto. Tem outras que sentem outras dores e homens sentem outras, cada um com a sua dor. E de repente alguém pode começar a pensar: qual é a maior dor que o ser humano pode sentir? Qual será? Nós talvez pudéssemos começar a fazer um debate aqui. Alguém ia dizer: pô, é a dor de dente. Outro: não, você já teve um parto. A outra vai dizer assim: você já teve uma pedra no rim? Você não sabe como é que é um negócio desse. Então nós poderíamos fazer um debate aqui até talvez profícuo, muito interessante e tal, mas a verdade é, lá no final da palestra eu vou falar sobre isso. A maior dor que o ser humano pode sentir. Mas neste momento, como eu estava dizendo, comece a pensar sobre a dor que mais doeu em você. Ao longo da história da humanidade, o ser humano foi vivendo com intempéries, com dificuldades, com problemas. E essas intempéries, dificuldades e problemas, que aquilo desde a antiguidade são chamados de óbices, ou coisas que nós devemos superar, ou transpor, ou quebrar para conseguir construir alguma coisa. Este tipo de situação foi o mobilizador das sociedades, o mobilizador de pessoas. E aí nós nos deparamos com o primeiro grande estratagema humano, o estratagema de resolver situações. Esse é um estratagema ligado à psique, ou à capacidade de enxergar a realidade. E até hoje funciona, você faz desse jeito, nós fazemos desse jeito. Como é que você decide fazer alguma coisa? Basicamente você faz o seguinte: a primeira coisa é que você precisa tomar consciência do fato.
Aquilo que você não ficou sabendo, não existe para você, mesmo que seja realidade. Então, tem gente que vive imerso em problemas, mas não percebe que está no problema. É semelhante a uma pessoa que está tão acostumada com o odor fedorento, que para ela, com o tempo, aquilo não existe. Ou seja, imerso no problema, imerso nas situações. E então, você imerso naquelas situações, não tem consciência do problema. Mas quando você começa a tomar consciência do problema, começa a despertar em você uma primeira possibilidade de solucionar ou, digamos assim, superar o óbice, o desafio. Porque agora você tem consciência de que ele existe. O desafio da miséria, o desafio da dificuldade, o desafio da falta das coisas, o desafio do sofrimento de querer estar próximo de alguém que você ama, mas você não pode. Na teoria da força nós dizemos o seguinte, é preciso, quando você tem a força, que você tenha poder. O que é ter poder? Ter poder é quando você pode. Quero ver a pessoa que eu amo. Pode. Vou passear por um país exótico com as pessoas que gosto. Pode, né? E por incrível que pareça, isso não tem nada a ver com autoajuda, não tem nada a ver com chute, nada. A questão é o seguinte, quanto mais você acertar, mais você pode. Quanto mais você não estiver acertando, menos você pode. Ou seja, as dificuldades se interpõem em sua vida. Então, um momento em que você começa a perceber que você está vivendo o problema, que você tem os desafios, chega de repente alguém e diz assim para você, mas rapaz, por que você não faz isso? Mas minha senhora, por que você não faz daquele jeito? E de repente aquilo é uma ideia que você nunca teve, uma percepção que você nunca teve. E nesse momento que você enxerga o problema e que você tem ouvidos para ouvir algo que você nunca ouviu, a sua mente começa a pensar, mas será? Será? Ô Luciano, aquele negócio que você me falou, sei não, hein? Será? E nesse será, de repente você começa a pensar, no será que, e em algum momento você chega a uma conclusão, ou uma convicção de que parte daquele será é para você um sim, ou seja, é. Quando você começa a acreditar que é, você começa a fazer. Você faz o que você acredita, e você só acredita naquilo que você raciocinou, e você só raciocina daquilo que você teve consciência. Estão entendendo a realidade? Mas e no começo da história? Vamos voltar aí, eu não sei se é verdade, mas tem estudiosos que dizem que nós vivemos aí já há milhões de anos no planeta. Alguns dizem que a sociedade começou a ser moldada há 70 mil anos atrás. Eu sinceramente não sei dizer se é verdade ou não, mas em algum momento os homens começaram a se associar, começaram a formar cidades, porque existe uma outra questão do ser humano, é que nós somos seres sociáveis. Nós precisamos uns dos outros. E nós nos ajuntamos aos outros. Porque os outros têm qualidades que nós não temos. E nós juntos podemos fazer mais. E nós nos sentimos mais seguros uns com os outros. Então nós começamos a nos associar em algum momento na história. E nesse momento em que as pessoas começaram a se associar, nós não tínhamos só um ajuntamento. Depende, né, da história. A história cristã diz que era um, depois viraram vários. Mas então, vários ajuntamentos. Pessoas em lugares diferentes, climas diferentes, desafios diferentes, situações diferentes, começaram a ter ideias diferentes sobre as mesmas coisas. Às vezes parecidas, mas diferentes. Mesma coisa, parecidas,
diferentes. Pequenas diferenças. E essas pequenas diferenças foram fazendo com que as pessoas começassem a tomar decisões diferentes umas das outras, ainda que parecidas. Então esses ajuntamentos, essas sociedades começaram a ficar diferentes. E nós começamos a ter um experimento social como nunca antes na história da humanidade até aquele momento. Por quê? Porque antes disso não se sabia o que fazer. Tentativa e erro. É mais ou menos assim que a gente vai fazendo, né? A gente tenta quebrar a cara, porque a gente não sabe como é que é. E aí, ao fazer esse negócio, aí de repente dá um pouquinho certo, você quer repetir o que dá certo, o outro faz de um jeito diferente, dá certo daquele outro jeito, mas dá errado de outro jeito, e assim a gente vai crescendo no conhecimento da humanidade. É mais ou menos isso, tentativa e erro. Nós tivemos diversos tipos de sociedade, diversos. A sociedade ocidental, no entanto, em um dado momento, começou a se diferenciar. E essa diferença, ao longo dos milênios, demonstrou que a prosperidade, ela está mais presente no Ocidente do que em outros lugares. Outros lugares também têm prosperidade, mas nunca como no Ocidente. Não no tamanho do Ocidente. Não no volume do Ocidente. Não no estado milenar dessa situação como ocorre no Ocidente. Não tão estável como no Ocidente. Por que será? O que será que aconteceu que gerou tudo isso? Então, neste ponto é que a gente tem que fazer mais algumas conexões históricas para falar desses 3 pilares que você pode aplicar na sua vida, você pode aplicar na sua empresa, você pode aplicar no seu bairro, na sua família, você pode aplicar no seu dia a dia e que gera prosperidade. Antes que nós falemos sobre isso, é bom a gente recordar aquilo que M.J. DeMarco demonstrou. Quais são os 3 sinais da prosperidade? Sinal número 1. Se você é próspero, você passará a ter dinheiro suficiente para pagar aquilo que necessita ou deseja. Ou seja, se você estiver fazendo o que é certo, você vai começar a superabundar o dinheiro. Se você estiver fazendo aquilo que não é certo, do ponto de vista dessa tese, você vai começar a ficar sem dinheiro. É o primeiro sinal. O segundo sinal é que se você estiver fazendo o que é certo, vai começar a sobrar tempo para que você, com o seu dinheiro e o tempo, possa cuidar da sua saúde. Afinal de contas, um morto não pode ser próspero. E o terceiro sinal é que você vai ter tempo e dinheiro para cuidar dos relacionamentos. Afinal de contas, nós somos seres sociais. Então, a sociedade mais próspera é aquela que conseguiu dar às pessoas estes 3 sinais em maior quantidade do que as outras sociedades. Mais tempo, mais dinheiro, saúde e relacionamentos melhores. Vamos agora fazer essa digressão histórica de um outro ponto. Como era a vida há centenas de anos atrás. Uma pessoa, se ela quisesse sobreviver, ela tinha que trabalhar no mínimo 16 a 18 horas por dia, mesmo criança. E o trabalho não era apertar botãozinho, sabe como é que é? O trabalho, gente, era enxada, né? Facãozão, criancinha. E você estava ali com a enxada, facãozão, empurrando o boi, e de repente vinha um pessoal com as armas e matava toda a sua família. Era extremamente perigoso, não tinha a segurança que nós temos hoje. Forno de micro-ondas não existia. Acender um fogo era uma coisa, fósforo não tinha não. Então imagine como era acender um fogo, preparar uma comida.
Imagine como era você ter um calçado de couro. Você tinha que criar a primeira vaquinha, fazê-la crescer. Um belo dia você matava a vaquinha, tirava o couro, botava para curtir. Tinha que ir até uma floresta, cortar uma árvore para fazer o solado do seu sapato. Quanto tempo demorava um negócio desse? Hoje você fala assim, poxa, meu sapato está meio ruim. Você vai lá, né, Zé? Na loja, usa o super cartão de crédito ilimitado do Zé Ricardo e compra o que quiser. Não é assim, Zé Ricardo? Desse jeito. Se você tiver a sorte de ir com o Zé lá na loja, ele talvez pague um para você, uma boa. Não tem que matar vaquinha, criar vaquinha, nada disso. Então nós começamos a ter transformações imensas nessa realidade. Quero ter feijão. Vai plantar feijão. Vai preparar, esperar o tempo. Era assim que era a vida. Dura, difícil. Mas, de repente, essa vida dura, difícil, começou a gerar, aos poucos e cada vez mais, estes 3 sinais. Começamos a ter mais dinheiro, mais saúde e melhores relacionamentos. O que é que será que tornou isso possível? Vamos pensar. A maior parte das sociedades antigas eram escravocratas. Então elas escravizavam pessoas. Se elas não escravizavam pessoas, elas eram escravizadas. As pessoas, elas eram forçadas a fazer coisas como escravas. E isso gerou um resultado. E esse resultado começou a ser questionável. Em que momento isso passou a ser questionável? O maior momento de questionamento dessa realidade ocorreu por volta do final do século XVIII, com um dos mais fundamentais e bem-sucedidos e talvez principais livros desta teoria, que é um livro famosíssimo, incrível, de pouco mais de 600 páginas, chamado A Riqueza das Nações, de Adam Smith. É um livro, aí uns 300 anos já, né? Fantástico livro. Adam Smith é um dos grandes responsáveis pelo fim da escravidão do mundo. Pelo menos como nós conhecíamos. Eu acredito piamente que hoje a maioria das pessoas, se não quase todas, são escravas sem perceber. Os não prósperos são escravos, sem perceber. Mas Adam Smith falava algumas coisas que hoje, se nós verbalizarmos publicamente, talvez vão jogar pedra na gente. Por exemplo, ele dizia que a coisa mais importante, talvez uma das maiores forças para o homem, é o egoísmo. Ser egoísta é bom. Ao contrário de ser altruísta. Aí você pode dizer assim, poxa, como é que você pode estar falando um negócio desse? Nós não devemos nos preocupar com os outros? Mas, em outras palavras, o que Adam Smith estava dizendo é o seguinte, pessoal. Eu me preocupo com você porque se eu me preocupar com você, eu vou ganhar mais dinheiro, vou ser mais livre, porque você vai me remunerar melhor. E isso faz as coisas acontecer mais. Por que a gente busca fazer um sapato melhor? Porque os outros vão pagar melhor o meu sapato do que o pior do outro. Ou seja, eu não estou pensando no outro, eu penso no outro porque eu estou pensando em mim. Estão entendendo a lógica? Então, por causa dessa lógica, Adam Smith começou a dizer assim, olha, é muito mais lógico nós termos pessoas livres assalariadas. Porque ela vai começar a correr atrás dos seus sonhos, dos seus desafios. Vai custar mais barato para a gente não vai ter que ter lá um homem chicoteando os outros e tal, para fazer aquilo que ele não quer. Agora ele vai querer fazer, porque vai ganhar dinheiro. Porque ele é egoísta, o ser humano é egoísta.
Quando você começa a fazer um projeto, seja ele qual for, que não prevê que as pessoas vão ganhar, por mais que ele seja bacana, lindo, fantástico, as pessoas aos poucos começam a abandonar aquele sonho, porque as pessoas são egoístas, de acordo com a tese de Adam Smith. E veja que isso levou muita prosperidade. Tanto é que Adam Smith era um escocês, era um professor universitário do Império Britânico. E o que aconteceu com o Império Britânico ao adotar essas práticas? Se tornou o maior império de todos os tempos, aonde o sol não se punha. Tão interessante essa situação, né? Então, como é que Adam Smith chegou a essas colocações nesse incrível livro? Porque ele analisou as situações e concluiu também que os pilares da sociedade próspera, que eram os pilares ocidentais, eram meramente 3. E eu vou falar agora para vocês os pilares por ordem de menor importância para maior importância, aquela que causou menos impacto para a que causa ou causou maior impacto. Segundo Adam Smith e os estudiosos da época, e de lá para cá muito se vem estudando a este respeito, o primeiro pilar que moldou a sociedade ocidental como mais próspera tem a ver com a Grécia Antiga, tem a ver com a lógica grega. E agora nós vamos falar um pouquinho do porquê isso. Você já notou o quanto você é sentimental? Você já notou como você faz argumentos emocionais e não racionais? Por exemplo, a raiva é um sentimento. Você já notou quantas pessoas saem em guerra ou saem em lutas umas com as outras e provocam dissabores imensos em suas vidas por uma emoção como a raiva, como um rancor, por exemplo? Ou pessoas que se dizem amadas ou necessitando amar, causam dramas nas suas vidas e nas vidas de outros, porque dizem assim, mas eu amo essa pessoa e vou lá fazer essa besteira. Sentimento. Decisões baseadas em sentimentos. Mas um determinado momento, na história humana, na Grécia Antiga, em especial com um cidadão chamado Aristóteles, começou-se a se questionar uma coisa um pouco diferente. Espera aí, menos sentimentos, vamos analisar essa situação. Por exemplo, uma situação a ser analisada, que é um argumento lógico. Se eu digo para você que algo vale para você, então se vale para você e eu estou numa situação de igualdade com você, então vale para mim. Agora, quando eu digo vale só para você, por exemplo, digamos, olha, se você cometer o crime tal, então 12 anos de prisão. Mas só se for para você, se for para mim, não pode ter prisão. Isso é ilógico, concordam? Então, por lógica, o que vale para você, vale para mim, se eu estou no mesmo patamar de direito. Da mesma forma que se você fizer tal coisa, é merecedor de ganhar 1000 quilos de ouro, então se eu fizer também, estando na mesma posição, eu sou merecedor disso. É lógico esse negócio, se estamos na mesma posição, então o que vale para você, vale para mim. Começa a surgir uma questão absolutamente lógica, não sobrenatural das coisas, não emocional das coisas. E isso resultou numa mentalidade científica, numa mentalidade de uma busca racional pela verdade, de uma busca racional pelas opções da vida, e buscas racionais costumam dar melhor resultados do que buscas emocionais. Concordam? Então, usar a razão e não a emoção é um pilar da sociedade ocidental. Nós temos muitas descobertas que são baseadas muito na razão. Ok. No entanto, se fosse meramente a razão,
aquilo que conduz à prosperidade, então, se você for uma pessoa inteligente, se despir dos seus sentimentos, todo mundo aqui vai ser rico. Todo mundo aqui vai ter bons relacionamentos. Todo mundo aqui vai ter uma saúde ímpar. Mas não era isso que Aristóteles dizia que acontecia com ele. Por exemplo, Aristóteles dizia o seguinte: arrumei mais inimigos do que amigos usando a lógica. Ou seja, quando eu argumento com você e falo a verdade com você, etc., existem forças em você que são maiores do que a razão e que, por mais que eu esteja verdadeiro, você não me obedece, você não concorda, você não faz. Por mais que isso seja o óbvio. Olha que interessante, às vezes nós estamos falando com pessoas a verdade para o bem delas, estamos dirigindo a verdade para o bem delas e elas vão se tornar inimigas de você. Muitas vezes você está descobrindo uma grande verdade e as pessoas não suportam a olhar para aquela verdade. De vez em quando você toca em pontos que são absolutamente verdadeiros, absolutamente solucionáveis das situações, mas você vai comprar uma guerra se você viver essa lógica. Então não é só a lógica que faz a coisa funcionar. Um pouco mais adiante na história, nós tivemos um outro império que dominou a Grécia e bebeu muito dessa lógica grega. E junto com a lógica grega, mais a sua forma de agir, foi o império mais longevo de todos os tempos, o Império Romano. O Império Romano teve muita coisa ruim, mas o Império Romano ficava onde a sua sede? Em Roma, na Itália. E lá em Roma ocorreu uma série de revoltas. E por causa dessas revoltas surgiu o segundo pilar do mundo ocidental. No começo, Roma era dominada pelos patrícios, ou seja, os nobres, a classe dominante. E esse pessoal basicamente impunha a goela abaixo de quem estava embaixo o que eles queriam. Simples assim. Se eu quisesse matar você, eu matava, porque eu sou patrício e você é plebeu. Mas é injusto. É verdade, mas eu sou patrício e pronto. Eu quero tomar suas coisas. Pronto, eu sou patrício, eu tomo. Não é injusto? Pronto. O que é que isso tem de diferente de outros lugares do mundo? Nada. Todo mundo fazia isso até aquele momento. Se você fosse em qualquer outro lugar do mundo, o nobre tomava do plebeu. Mas em Roma aconteceu um negócio. Os plebeus começaram a se revoltar, pegarem armas. Eram eles que estavam no exército e começaram a lutar contra esse processo. Claro, batalhas ganhas, batalhas perdidas, vai daqui, vai dali, vai de acolá. E surgiu uma inovação em Roma que ao longo da história dominou a história romana. E nós somos até hoje influenciados por isso, que é basicamente a lei romana. Em especial, aquilo que é conhecido como as 12 tábuas da lei. Quem tiver curiosidade, procurar um pouquinho no Dr. Google sobre as 12 tábuas da lei romana e tal, o direito romano, o clássico, etc., vocês vão encontrar. O que é que o direito romano, que passou por diversas etapas, mas esse é o mais impactante de todos, o que é que eles basicamente falavam nessas leis, simploriamente? É claro que é muito mais profundo do que eu vou dizer aqui para vocês. Situação número 1. O pátrio poder. Alguém tinha que ter autoridade. O líder da família tinha autoridade, inclusive de vida ou morte, sobre os filhos, esposa, todos da casa. Então, tinha que haver um líder, e o líder
era o homem. É o que hoje nós ouvimos muita gente chamar de patriarcado. Embora naquela época não havia esse nome. Mas era o chefe da casa que decidia isso. Próxima situação prevista na situação dessas leis. Se algo é seu, é seu. Ninguém pode tomar. Faça o que você quiser com ele. Se tomarem, você tem direito a se defender, inclusive a matar quem tentou tomar. E se você não conseguir fazer isso, existe uma justiça, pode procurar lá que ela vai executar a lei e te defender. Ou seja, o princípio da posse, o direito de ter. Lembra que eu estava falando do grande autor Adam Smith, Egoísmo, direito de ter? Eu sou egoísta, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter uma vida melhor, eu quero passear pelo mundo, eu quero ter eu sou egoísta. Essa tese de Adam Smith era basicamente uma lógica do direito romano. Você tem direito a ter, e quando você tiver, é seu. Faça o que você quiser dele. Mas existe uma outra situação, ou várias outras, mas eu estou citando as principais para vocês. A outra situação é a seguinte: uma coisa acertada entre duas pessoas tinha força de lei. Ou seja, o que eu tratasse com você e você comigo era um contrato e não havia lei que pudesse se interpor a você. Ninguém poderia dizer que aquele contrato não era válido. Ninguém. Tenta imaginar o que ocorre hoje. Você assina um contrato, alguém leva na justiça, o juiz diz assim, não vale. Não em Roma, vocês entendem? Em Roma era o seguinte, assinou o contrato, pronto, é isso que vale. Ou seja, o contrato como força de lei, o que eu falar para você, você falar para mim, está tratado. Não tem o que destratar, está tratado. E existia uma última coisa que era um jogo de pesos e contrapesos. Se o governante tomasse a decisão, não podia tomar a decisão toda porque tinha alguém que era do Senado que tinha que aprovar, e o cara do Senado para aprovar tinha alguém da Justiça que tinha que validar, tinha alguém do Exército que tinha que concordar, se alguém discordasse, então ficava aquele negócio, ninguém era o dono da verdade total. Essa situação de ser o dono da verdade total ou não, é uma situação que acaba com as possibilidades de você estar vivendo ditaduras em que alguém destrói tudo que você construiu até aquele presente momento, inclusive a harmonia da sociedade. Beleza. Segundo pilar, o direito romano. Terceiro pilar e o mais importante da história, a moral judaico-cristã. A sociedade ocidental é porque é assim, porque nós tivemos uma religião que moldou o pensamento do mundo ocidental pela sua moral. Por exemplo, nós poderíamos falar de diversos aspectos, mas vamos citar aqui os 10 mandamentos. Não matarás. Se vocês tiverem a curiosidade de andar pelo mundo ocidental, as legislações, principalmente antes de 1960, vocês vão perceber claramente que essa questão de matar é muito mal visto na legislação e muito atacado. E que nós temos um zelo maior pela vida no mundo ocidental do que em outros lugares. Mas não matarás é algo talvez até um pouco banal. Vamos pensar um pouco mais. Honrar pai e mãe.
No momento em que você desonra as pessoas, principalmente os mais experientes, o que acontece? Você está desonrando a sabedoria. Não é verdade? Pense em sociedades muito evoluídas. Nós temos sociedades de honra. Principalmente de honras de pessoas que cuidaram de você. Pessoas que zelaram por você. E essa situação vem de onde? Da moral judaico-cristã. Do pensamento judaico-cristão que foi sendo ensinado às gerações, depois da queda do Império Romano, um pouco antes da queda do Império Romano, a partir principalmente de 321 depois de Cristo, com o imperador Constantino. O imperador Constantino foi o primeiro imperador cristão da história e ele foi o grande precursor inicial da moral judaico-cristã no mundo ocidental. Mas, por exemplo, será que falar a verdade é uma coisa importante para nós? Será que é aceitável falar a mentira? Enganar? Roubar? Passar a perna? Será que é uma coisa legal? Comecem a pensar em lugares muito evoluídos. É bom vocês de repente ver coisas mais ou menos assim. Você chega lá e vê uma foto de pessoas que colocaram o queijo, as frutas e verduras, não tem ninguém vendendo, tem a caixinha para você colocar o dinheiro. O que está acontecendo ali? Aquela pessoa que fabricou aquilo, que produziu aquilo, está acreditando em quê? Que boas pessoas que vão ali não vão enganar, não vão roubar, não vão enrolar, vão escolher o que querem, vão colocar o dinheiro e ninguém vai pegar aquele dinheiro. Então, quando você tem esse tipo de coisa, o que você tem? Você tem uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais barata e uma sociedade que tem sobras maiores, porque a moral judaico-cristã gera essa questão. Não estou nem falando de religião. Não estou falando para você ir para a igreja, estou falando da moral judaico-cristã. Bom, quando você começa a olhar os efeitos dessas questões, você começa a ver o seguinte: se eu sou alguém que penso de maneira mais lógica do que sentimental, eu passo o dia tomando mais decisões assertivas do que erráticas. Então eu passo o dia fazendo mais coisas do que outras pessoas que passam o dia pensando em sentimentos, tomando decisões sentimentais e não em decisões racionais. Então eu sou uma pessoa mais produtiva, eu sou uma pessoa mais lógica, portanto mais próspera. Mas se eu faço isso entendendo que eu tenho limites, e aí vem as regras das leis romanas, quando eu entendo que eu tenho limites, eu entendo, por exemplo, o seguinte, que eu só posso ir até onde o meu poder vai. Quando você chega em empresas que estão cheias de crises, normalmente tem lá uma espécie de um ditador, o cara que acha que sabe tudo. De repente, ele é muito bom em finanças, péssimo em recursos humanos. Mas ele é ditador nas duas áreas. Ou seja, toma decisões financeiras ótimas, decisões de relacionamento terríveis. E vai viver em conflitos. Então, de acordo com o pensamento da legislação romana, o que eu deveria fazer? Eu só posso ir até onde eu posso ir. Mas não é só isso. Quando eu dou uma palavra para você e você dá uma palavra para mim e nós cumprimos essas coisas, o que acontece entre nós? Maior harmonia, mas não só isso, maior confiança. Se eu desconfio de você, ou eu desconfio de que aquilo que eu tratei com você, o que você tratou comigo não será cumprido, nós começamos a gastar grande parte dos nossos recursos para manter estruturas de desconfiança.
Estruturas de desconfiança significam custos elevados, custos indevidos, significam diminuição dos nossos recursos econômicos, gasto do nosso tempo para ter essas situações de vigilância, para saber se as pessoas estão fazendo ou cumprindo aquilo que elas disseram que iriam cumprir comigo, mas eu acho que não vão cumprir porque eu não acredito em você. E então, essas situações pioram muito mais quando eu acho que sempre vai acontecer uma injustiça. Ou aquilo que é tratado vai ser quebrado por alguém e eu vou me sentir extremamente perseguido ou injusto comigo. Mas, principalmente, existe uma questão muito interessante quando nós olhamos as pessoas que vencem. Eu não sei se você já teve essa situação. Eu vejo isso há muitos anos. A primeira coisa que eu vejo numa pessoa que vai perder é que ela desesperanceia antes de perder. Ela perde a fé. Ela começa a achar que não vai dar certo. Ela começa a achar que infelizmente está difícil demais. Ela começa a achar que infelizmente ela não tem força suficiente para enfrentar aquele desafio. Mas quando você olha para situações às vezes extremamente desafiadoras, você vê pessoas que venceram essas situações desafiadoras. A primeira coisa que você encontra nessas pessoas é o esperançamento. É a pessoa que olha para os problemas e quando você vai conversar com elas, elas dizem assim, mas eu vou conseguir. Vai ser melhor. Eu vou fazer isso, isso e isso e vou ultrapassar essa questão. Ela tem uma energia da esperança que nada que houver vai fazer com que elas parem o seu esforço para chegar lá. Se tiver que ficar sem dormir, elas ficam. Se tiver que enfrentar o que tiver que enfrentar, elas enfrentam. Elas passam pela situação, muitas vezes até sem falar pelo que estão passando, mas elas esperanceiam. A primeira coisa que morre em você é a esperança. A esperança é outro nome da fé. Moral judaico-cristã. Quando você olha a fé judaico-cristã, você tem aquelas afirmações que a fé é a certeza de coisas que você não vê. Como é que pode? Tudo está contra, você não está enxergando, mas você tem certeza que vai dar certo. Como é que pode uma coisa dessa? Quando você tem essa certeza das coisas que você não está vendo, você está impregnado da moral judaico-cristã, da cultura cristã, dessa forma de enxergar com intrepidez a vida, dessa forma de enxergar os desafios que você não desiste enquanto você não chega lá. Porque se foi dado para você, é seu. Então você vai enfrentar. É o seu sonho. É um negócio que diz basicamente o seguinte, você não nasceu para ser fraco. Fraco é aquele que desesperanceia. Você nasceu para ser forte. O forte se levanta mesmo quando parece que não tem nada para se levantar. Mesmo quando as forças parecem que deixaram de existir. E ele se levanta, se agiganta, se incorpora e faz o que tiver que fazer. Vocês conseguem pensar o poder de palavras como essas, ecoando na sua mente? Como dizia Winston Churchill, um cristão, na Segunda Guerra Mundial, enfrentando o poder nazista, quando tudo e todos o deixaram a sós, ele mencionava uma frase do início do século XX, de um cidadão que nem ficou famoso, mas essa frase ficou famosa na boca de Winston Churchill, quando parecia absolutamente certo que a Inglaterra acabaria. Ele dizia, nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho duro. E se nada resiste ao trabalho duro, se eu trabalhar, então vencerei. Em outras palavras, se você trouxer isso para a sua vida, se você trouxer isso para a vida da sua empresa,
Se você trouxer isso para o que quer que for na sua caminhada, e você vê como isso tem um potencial enorme de geração de prosperidade, você vai começar a, primeiro, fazer apenas aquilo que crê. Tem muita gente fazendo coisas que não acredita. Eu aprendi na vida que tudo dá dinheiro. Vou vender droga, dá dinheiro. Vou vender sabão em pó, dá dinheiro. Mas você crê nisso? Você acredita que isso é bom para você? É o caminho que você acha que é o melhor para você? Porque você deveria estar fazendo o que crê. E abandonar aquilo que você não crê. Eu detesto química. Eu tenho uma imensa facilidade de aprender. Nunca quis aprender. Porque eu não creio nesse negócio. Tem gente que é fantástico nisso. Minha filha adora. Mas eu não creio nesse negócio. Acho um potencial incrível, porque acho que tudo é possível. Mas não para mim. Então imagine você fazendo uma coisa absolutamente desconfortável para você, mas mais importante do que desconfortável, algo que você não acredita que vale a pena o preço. Algo que você não acredita que não só vale a pena o preço, mas vale a pena você fazer de forma correta, você fazer de forma honrada, você fazer de uma forma que respeite uma lógica que gera harmonia. Se você não estiver fazendo dessa forma, desista o quanto antes. Comece a fazer aquilo que esperanceia você. Mas quando você estiver fazendo algo que esperanceia você, você precisa estar fazendo também coisas que geram basicamente regras que possam ser cumpridas e que sejam favoráveis a todas as partes envolvidas. Quando você estiver lidando com coisas cujas regras elas não conseguem ser cumpridas, você está vivendo uma ilusão. Tenta imaginar, você cria um sonho, começa a trabalhar por aquele sonho, mas de repente tudo aquilo que você achava que era assim, que foi tratado desse jeito, não é nada daquele jeito quando você vai testar. Você está no lugar errado. Regras estáveis é fundamental. Então, se você for prometer algo a alguém, prometa só o que você pode cumprir. Se você não puder cumprir o que você prometeu, melhor não prometer. Porque isso faz parte do contrato. É melhor você prometer pouco e cumprir do que prometer e não cumprir. Ah, mas eu posso perder. Perde só no primeiro momento, porque você vai começar a ser uma pessoa tida como alguém que faz o que promete. E isso é extremamente relevante e hoje nós sabemos que é extremamente prosperador de realidades. Essa situação de conseguir fazer o que foi prometido tem a ver com confiança. Aliás, nós temos um best-seller recentemente, coisa de 5 a 10 anos atrás, publicado, demonstrando os efeitos dessa questão. Quem tiver curiosidade, o livro se chama Confiança Extrema. Estamos vivendo o tempo da extrema confiança. E isso tem a ver com as regras que nós pactuamos entre nós. Mas, por fim, se você prometer algo que seja ilógico, se você começar a construir algo que seja ilógico, por mais que seja esperançado para você e seja o acordado para você, meus pêsames dará errado. Por exemplo, tem muita gente fazendo coisas que são belíssimas, mas vão quebrar, porque não sabem fazer conta de lucro. Tem gente que acha que o negócio é se esforçar muito. E sim, se esforçar muito faz diferença. Mas elas acham que estão se esforçando há 10, 20, 30 anos e não saem do lugar. Será que se esforçar é o suficiente? Não. Tem que ser um esforço numa coisa que vai dar o resultado.
Então, se você está numa caminhada se esforçando, não sai do canto, é ilógico, certo? Em um palavreado assim bem simples, é burrice você ficar se esforçando numa coisa que não sai do canto. Começa a se comparar. O que você fazia há 5 anos com o que você faz hoje. Está mais avançado? Não, está ilógico. É ilógico. O que você está fazendo, perdendo tempo com esse negócio? Da mesma forma que você se cerca de pessoas, fazem amigos, fazem parceiros profissionais. Você está ficando melhor com esses relacionamentos? Sua vida melhorou, sua vida pessoal, sua vida financeira, sua saúde melhorou? Não! O que você está fazendo com esses amigos? Por que você está perto dessas pessoas? É ilógico. Porque boas pessoas e boas escolhas têm efeitos bons. Se você planta manga, nasce manga, não nasce goiaba. Então, se você plantou uma coisa boa, vai nascer uma árvore de coisas boas. Se você não está tendo os frutos das coisas boas, é ilógico o que você está fazendo. Ilógico. E hoje nós sabemos que a ilógica tem um suporte máximo de ser rompido entre 8 e 10 anos. Estou fazendo isso há 20 anos. Meus pêsames, você tinha que ter rompido isso há muito tempo. É ilógico. Você está envolvido numa situação meramente sentimental. É ilógico, é burrice. Então, quando você começa a ver essas questões, você começa a perceber o seguinte: se você olhar para a situação que você está envolvido e olhar para a realidade que você está envolvido, e você não conseguiu construir essas 3 coisas, provavelmente você não está vivendo aquilo que são os pilares do mundo ocidental na sua vida. Você está dizendo e desdizendo, você está sentindo e não pensando, e fundamentalmente, a chama da esperança está começando a morrer em você. Por fim, existe uma teoria mais recente chamada teoria da vibração interior. Basicamente diz o seguinte: pessoas que conseguem fazer coisas sensatas e crescentes, elas têm uma vibração interna, uma vontade de viver a vida, uma vontade de chegar lá que está maior do que você pode imaginar. Ah, claro, existem alguns problemas que são químicos, uma pessoa pode ficar doente, não é verdade? Mas recentemente eu estava assistindo uma palestra de um médico, ele estava falando mais ou menos o seguinte: você já viu um doido gripado? Eu já. Doido varrido? Não sei o que é conceito de doido, né? Porque o conceito de normalidade é psicologia, psicatria... Não É verdade. A doutora aqui vai nos dar um toque. Normal, mas assim, quando a gente fala de doido, é aquela pessoa que foge ao comportamento urbano, né? Humano normal, né? Aí o que acontece? Mas se você tiver a curiosidade de ir num hospital psiquiátrico, a doutora aqui pode nos falar melhor, mas essas doenças comuns são menores, não são, doutora? O que você me diz? De ficar gripado e de ficar, sei lá. Pesquisa, né? Ele falou que viu, né? Eu nunca vi, não. Eu vi. Mas Olha, assim, são pessoas que eu considero doidas em razão de transformações até químicas, né? Os usuários de droga, e você os vê gripados, né? Mas vou trazer ao ponto que eu queria. Vamos lá, desculpa interferir. Quando você está esperançado, vibrando, e quando você está nessa esperança de que hoje é melhor do que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje, e você crê nisso piamente, o seu astral, a sua vibração interior estão assim, certo? E quando você percebe que ao seu redor há harmonia, porque aquilo que é tratado entre as partes é validado, funciona e tal, está todo mundo em acordo com o processo. Quando você olha essa situação e vê que os efeitos daquelas decisões são benéficas para você e para todos os envolvidos, você olha para a situação
e fica menos doente. A farmácia interna. A maior parte das doenças são psicossomáticas, né? E essas coisas também existem nesses pilares do mundo ocidental. Nós, de uma maneira geral, adoecemos menos. E aí eu vou fazer um alerta histórico para vocês. Dependendo do rumo do estudo, nós começamos a ter os pilares do mundo ocidental começando a ser destruídos, principalmente a partir de 1952. Hoje, se você faz um acordo, será que ele vale? No fio de barba acabou. No papel o pessoal nega, dá problema. Então, o segundo pilar está morrendo. Beleza. Vamos lá. Será que você consegue sentar com pessoas e fazer com essas pessoas argumentações lógicas e chegar a uma conclusão lógica e efetiva, muito rápida e partir para soluções? Eu digo para vocês, está cada vez mais difícil. As pessoas são cada vez mais emocionais. E elas estão desde cedo sendo aprendidas, sendo ensinadas a serem emotivas e não racionais. Mas, por fim, eu não sei, os mais vividos aqui, talvez o doutor Celso, que já passou do 100, doutor? Está quase. Estou vendo aí, eu sou sem ruga nenhuma, eu acho que é menos. Eu que sou cheio de rugas, eu estou perto. Mas, eu não sei se vocês se recordam, mas as pessoas, talvez algumas décadas atrás, quantas nós conhecemos que eram tidas como referência de convicção? Vocês devem estar puxando pela memória, né, Zé? Várias aí, né? Pessoas que realizaram construções, realizações homéricas a partir de convicção. E hoje, no primeiro sinal de uma pedra na estrada, antes de você tomar o tropeção, ou como dizia lá na nossa região em Minas Gerais, quando você dá o primeiro tropicão, a pessoa nem deu o primeiro e já começa a desistir. Em que momento nós conseguimos aceitar que isso fosse normal? Em que momento você vai mudar dentro do seu coração, da sua mente, esta realidade, tomar coragem de ser a melhor versão de você? Em que momento você vai voltar a olhar nos olhos das pessoas, firmar coisas com elas e executar, e não titubear? Em que momento, quando as pessoas chegam perto de você, cheias de temores, elas sem perguntar para você, mas só de olhar o seu comportamento e ouvir as suas palavras, elas se esperançarão por causa de você, por causa do seu exemplo? Em que momento você parou de falar as coisas que lançavam uma luz na escuridão? Em que momento você levantou e disse para as pessoas o que precisava dizer para que elas tivessem motivação para fazer o melhor que elas pudessem fazer naquele dia? Em que momento, mesmo com todas as guerras da vida acontecendo, foi você que falou como Winston Churchill: nada resiste ao trabalho duro. E você não desistiu? E em que momento você parou de procurar soluções lógicas, óbvias e funcionais para o seu problema, ao invés de começar a falar: essa vida é ruim mesmo? Não é? Então, senhores, nós precisamos voltar ao centro do processo, que é o que gerou, de fato, a grande transformação do Ocidente. Existem outros fatores, mas esses são considerados os pilares. E como é que a gente volta? A gente volta
conhecendo boas pessoas, e estabelecendo regras de convivência que a gente possa cumprir. Não precisa ser grande, como naquela aula do minimalismo nós mostramos para vocês. Faça menos, mas viva melhor. Cumpra as coisas, siga o processo, não é? Mas, fundamentalmente, escolha o seu caminho e se esperanceie. E não desista. Mas olhe para os resultados, porque eles têm que vir. E, se possível, que venham rápido. Se não estão vindo rápido, provavelmente a ignorância é sua. Está faltando algo no seu projeto.